E aí galerinha, tudo beleza? Comigo está tudo beleza. E hoje nós vamos discutir um pouco de matrizes, álgebra linear. Júlio Souza, um grande amigo aí, gente boa, matemático, tá? Ele falou: Samuca, vídeo show de bola, muito obrigado aí, viu? Muito obrigado a todos vocês. Aí ele fala: tem um pedido, uma pergunta, que ele pergunta qual equipamento você está utilizando para produzir conteúdo, softwares, mesa digitalizadora, tablet, etc. Eu respondi para ele, né? Eu uso a mesa digitalizadora da Wacom, não quero ficar fazendo propaganda, deve ter outras boas, mas foi a que eu acabei utilizando. E os softwares eu usava o Camtasia, agora estou começando a usar o OBS Studio, mas enfim, eu acabei respondendo para ele no momento. Aí ele comentou aqui, ó, fez um pedido, faz um vídeo mostrando como calcular potências de matrizes. Eu ia discutir, já faz um tempinho, né, um ano, meu Deus, que sacanagem responder depois de um ano, mas é porque eu me machuquei, tive uns problemas de saúde, não tive tempo, e aí isso ficou nesse esquecimento. Aí eu falei: não, pode deixar que eu não esqueci, não vou esquecer, pode deixar que eu vou fazer. Só que tem um problema aí para fazer um vídeo disso, porque esse vídeo pode ser fácil como pode ser difícil quanto você queira, porque existem algumas potências de matrizes particulares que você consegue achar casos específicos e provar até por indução que aquilo é verdade. Mas algumas matrizes, para você calcular potências de matrizes, você precisa utilizar um conceito de álgebra linear, diagonalização de matrizes, né? Porque você calcular uma potência de uma matriz diagonal é muito fácil, é só pegar os elementos da matriz diagonal e elevar a n, a potência enésima de uma matriz quadrada, no caso, né? Então, a ideia é utilizar diagonalização, só que não são diagonalização de operadores, diagonalização de matrizes, mas não são todas as matrizes que a gente consegue diagonalizar. Então, tem uma teoria por trás, é uma teoria densa. Inclusive, eu acho que é a parte final dos cursos de álgebra linear que tem por aí, tá? Eu tenho alguns livros emprestados com alguns amigos, eles não me entregaram ainda, pandemia, né? Eu posso indicar o Hoffman Kunze, que está emprestado. Eu não gosto tanto, já gostei, depois não, às vezes a gente tem um carinho, depois não. O livro de álgebra linear do Elon também, muito bom. Eu tenho alguns aqui que eu quase não uso, mas esse aqui, nem sei se vocês vão conseguir ver, álgebra linear, coleção Shaw. Ele é muito legal, tem bastante exercício, acho que vale a pena para quem está começando. Eu acho que para quem está começando e usa matemática, física, né? Esse livro é legalzinho, do Carlos Caglioli, de álgebra linear e aplicações, tá? A gente pode até fazer resenha desses livros aqui, se vocês quiserem. Esse livro eu gosto muito, excelente, um curso de álgebra linear, do Flávio Ulloa Coelho e da Marie Lilian Lourenço, professores da USP lá. Eu gosto muito desse livro. Ele o corpo aqui, em geral, o Caglioli trabalha como conjunto dos números reais, né? Porque espaços vetoriais você trabalha sobre um corpo K, e aí o corpo K aqui considera o conjunto dos números reais, e quando é o conjunto dos números complexos ele fala. Então, eu acho que para uma primeira leitura ele é bem legal. Esse aqui seria legal para uma segunda leitura, para quem está se preparando para pós-graduação, curso de mestrado aí, de matemática, de física, tá? Esse livro também é uma primeira leitura, ele é legal, dá para estudar sozinho. Você não conhece álgebra linear, começa com ele, sozinho, do álgebra linear, do Steinbruch e Paulo Winterle. Então tem bastante livros aí, tá? E tem esse aqui, da coleção Profimat, Introdução ao Álgebra Linear. Ele é legalzinho também, do EFES, né? do Abramo. E além do Elon que eu falei, do Hoffman Kunze, que são emprestados. Tem um outro livro do professor Gilbert Strang, que é muito bom, principalmente quem quer estudar computação, quem quer ir para a parte discreta, porque ele trabalha muito as ideias matriciais, tá? E tem esse livro que eu gosto muito, do Ben Nobel, o Noble, tá? O Ben Nobel, excelente livro, Applied Linear Algebra, tá? Esse livro eu consegui num sebo e é excelente, só que a minha versão é antiga, já tem umas versões atuais, tem até tradução para o português. Então, todos esses livros, eles acabam de uma maneira ou de outra fazendo esse desenvolvimento de
diagonalização de matriz, diagonalização de operadores. Então a gente passa por isso. Então o que eu vou fazer aqui é uma ideia. Vou pegar um exercício de um desses livros aí e vou discutir com vocês um problema simples. Mas a ideia é que você primeiro calcule os seus autovalores e os seus respectivos autovetores da matriz, né? E se você conseguir lá esses autovetores, você consegue então uma matriz diagonal e uma matriz por meio. Você consegue diagonalizar a matriz, basicamente é isso. Eu vou dar um exemplo agora e se caso vocês quiserem, é claro que deve já ter na internet um monte de vídeo de teoria disso, mas eu posso fazer as demonstrações, eu posso fazer as teorias, discutir o que é um autovalor, o que é um autovetor, e a gente vai construindo o teorema da decomposição espectral e assim vai até nós chegarmos nesse teorema aí que identifica quando a matriz é diagonalizável ou não. Beleza? Mas todos esses livros têm, tá? Mas é claro que nós vamos discutir então agora. Bora lá. Então nós vamos calcular a elevado a 50 da matriz A1, 2, 0 e menos 1. Aqui a ideia, porque é legal discutir mais exemplos e também fazer a demonstração. Mas inicialmente nós vamos calcular os autovalores da matriz A, tá? Não sei se todos lembram, mas os autovalores se calcula fazendo o determinante da matriz A menos um lambda vezes I, onde I é a matriz identidade. Esse lambda são os autovalores. Na verdade, o determinante vai dar um polinômio e aí os autovalores são as raízes do polinômio que a gente chama de polinômio característico. A identidade é a diagonal principal é 1 e o resto é tudo 0. Então vai ficar menos lambda na diagonal principal, o resto é tudo 0. Quando a gente faz A menos lambda, simplesmente a diagonal principal aqui ó, aparece com menos lambda. Então nada mais é do que calcular o seguinte determinante aqui, pessoal. 1 menos lambda, 0. Aqui nós temos 2, menos 1 menos lambda. Basicamente é isso. E aí, pessoal, a gente calcula pela definição de determinante, ó, produto da diagonal principal. Nós temos 1 menos lambda vezes menos 1 menos lambda. Se eu colocar o menos 1 aqui em evidência, nós vamos multiplicar, então, 1 menos lambda vezes 1 mais lambda, porque esse menos aqui eu coloquei em evidência. E agora é o produto da diagonal principal menos a secundária. E 2 vezes 0 é 0, não precisa colocar. E aí eu já igualo a 0, porque eu quero calcular as raízes desse polinômio característico. Beleza, pessoal? Então nós temos um produto de fatores iguais a 0, quer dizer que 1 menos lambda é igual a 0, então aqui nós tiramos que lambda é igual a 1, isso é um alto valor, ou 1 mais lambda igual a 0, isso simplesmente o lambda é igual a menos 1. Esses caras são os autovalores. Aí, pessoal, o que a gente faz? Nós calculamos os autovetores associados aos autovalores. Então, para a gente calcular, por exemplo, para lambda igual a 1, o que a gente faz? Lembrando que o autovetor, por definição, é um vetor V, tal que A vezes V é igual a lambda vezes V. Só que a matriz A é essa, então nós podemos escrever aqui, ó, 1, 2, 0, menos 1, vezes o meu vetor V, que é o xy. Um vetor xy igual ao lambda, nesse caso é 1, já vamos colocar aqui, né, não há necessidade disso, 1 vezes o tal do xy. Observe, ficamos com uma igualdade entre duas matrizes, vai cair num sistema. Qual é o sistema? Então nós temos ó, x linha por coluna, então x mais 2y é igual aqui a x e 0 menos y igual a y. Pessoal, menos y, aqui é mais y, então quando que o y é igual ao seu oposto? É somente quando seu y é igual a 0. E aqui, galerinha, se o y é 0, fica x igual a x como identidade. Então nós já temos o nosso autovetor. O x é real, é qualquer um, né? O x pode ser qualquer real, porque aqui y é 0, fica x igual a x como identidade, então o x pode ser qualquer cara, qualquer real. Agora o y não, o y é 0, então são todos os pares ordenados x0, tais que x pertence aos reais. É muito comum colocar o x em evidência, né, entre aspas, porque não é bem isso, né? A gente está dizendo o seguinte, são todos os múltiplos escalares do vetor 1, 0, onde o x pertence aos reais. Até pode dizer em alguns livros que ele é gerado pelo vetor 1, 0, que é o conjunto de geradores, né? Você tem 1, 0, você pode pensar lá no vetor 1, 0, e são todos os múltiplos de 1, 0. Beleza? Então aqui, ó, para lambda 1, nós temos o vetor 1, autovetor, né? 1, 0. Então é o autovetor associado ao escalar, ao alto valor lambda igual a 1.
E a gente, pessoal, vamos apagar e fazer a mesma coisa para lambda 2 igual a menos 1, tá? Bora lá. Então, pessoal, para o lambda 2 igual a menos 1, usando a mesma definição, a vezes lambda 2 é xy, então nós temos o seguinte, nós temos x, né, que é 1 vezes o x, então vai ficar x mais 2y, certo? Igual, lembra, é lambda vezes o vetor, então é menos 1 vezes xy, então menos x menos y, aqui embaixo é linha por coluna, 0 vezes x dá 0, menos 1 vezes y menos y. Então nós temos o seguinte sistema, x mais 2y igual a menos x e menos y igual a menos y. Pessoal, menos y igual a menos y é uma identidade, fica y igual a y, enfim, fica 0 igual a 0, beleza? Então, de boa. Então, nesse caso, o y é qualquer real. Se a gente olhar para a primeira equação aqui, o que nós temos? Nós temos, se o menos x passar para cá, vai ficar mais 2x daqui, né? Então, nós temos 2x mais 2y igual a 0. Então, nós temos simplesmente que o y é igual a menos x, ou x igual a menos y. Ou seja, portanto, os nossos vetores são x e y, tais que o y é igual a menos x. Ah, você pode colocar no lugar do y menos x, então vai ficar x, no lugar do y você coloca menos x, tal que o x pertence ao conjunto dos números reais. Você pode colocar o x em evidência, e vai ficar 1 menos 1, tal que o x pertence ao conjunto dos reais. Pode dizer também que é gerado pelo vetor do menos 1. Tem várias formas de escrever, não precisa escrever tudo isso não, é besteira. Beleza? Então quer dizer que o vetor 2 é igual a 1 e menos 1. Isso é o autovetor associado ao escalar lambda igual a menos 1. Agora com isso, já que nós temos os dois vetores, matriz 2 por 2, ó, dimensão belezinha, nós conseguimos diagonalizar essa matriz, diagonalização de operadores. Vamos lá. Então, pessoal, o que nós temos? Nós temos simplesmente que a nossa matriz D, que é a matriz diagonal, ela é formada pelos autovalores que nós encontramos. Então, é aqui 1 e menos 1, está em azul aqui. Matriz diagonal, o resto é 0. Né? E é isso que é a beleza, é você conseguir transformar a matriz A de jeito que você consegue escrever ela em forma de uma matriz diagonal. A gente já vai discutir aqui. E nós temos aqui uma matriz P que é formada pelos autovetores associados aos autovalores. Então, aqui nós temos 1, 0, 1 e menos 1. E aí, pessoal, o teorema basicamente diz o seguinte, eu vou colocar em preto aqui pra gente, ó, que D é igual a P a menos 1 vezes A vezes P, onde D é essa diagonal, o P é essa matriz formada pelos autovetores, P a menos 1 é a inversa da P, notação, né, clássica, e a matriz A aqui. Você pode fazer as contas, pode calcular o P a menos 1, eventualmente, às vezes, vamos ter que calcular o P a menos 1 para poder calcular a 50, tá? Mas beleza. Qual que é a ideia? A ideia é elevar 50. Quando a gente eleva 50, D elevado a 50, elevou a 50 aqui, vai elevar 50 aqui também. Então, nós temos simplesmente P a menos 1 vezes A vezes P elevado a 50. Pessoal, elevar a 50 é você colocar, vou vir para cá, ó, escrever isso aqui 50 vezes. Então, nós temos P a menos 1 vezes A vezes P, foi uma vez aqui, aí P a menos 1 vezes A vezes P, duas vezes, P a menos 1 vezes A vezes P, 3 vezes cansa, né? Então, P a menos 1 vezes A vezes P, 50 vezes. O que é interessante aqui, galerinha, é que P vezes P a menos 1 é a matriz identidade. P vezes P a menos 1 é a matriz identidade. Então, P vezes P a menos 1 é a matriz identidade, P vezes P a menos 1 é a matriz identidade. Então, um A vai aparecer no meio 50 vezes. Então, isso aqui, pessoal, simplesmente fica P a menos 1 vezes A elevado a 50 vezes o P. Ó, que legal, apareceu A50 aqui. Portanto, galera, só para a gente recapitular as nossas ideias, eu vou até apagar aqui, tá, galerinha? Que a gente não vai usar mais. Até que iria, né? Até que iria. Bom, deixa assim, vai. Cabeção. Aqui vai 1 e menos 1. Tá, beleza. Aí, só para recapitular as ideias, portanto, ó, vindo para cá, a nossa matriz D elevado a 50, tudo igualdade, igualdade. Então, ó, D elevado a 50 é igual P a menos 1 vezes A elevado a 50 vezes P. Isso vai acontecer sempre. Aí qual é a ideia? Eu quero isolar o A elevado a 50 porque eu quero calcular o A elevado a 50. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a direita por P a menos 1, pois eu sei que P vezes P menos 1 dá identidade. Se eu multipliquei a direita por P menos 1 aqui, eu tenho que multiplicar por P menos 1 aqui também. Ah, mas a esquerda tem P a menos 1, então eu multiplico a esquerda por P, pois P vezes P a menos 1 dá identidade. Aí eu multiplico por P aqui também. Então, pessoal, portanto, isso aqui é identidade,
Isso aqui é a identidade, a matriz identidade é o elemento neutro, né, do produto matricial. Então isso aqui no meu segundo membro ficou apenas a elevado a 50. Eu vou escrever aqui, ó, a elevado a 50. Igual ao que ficou aqui, ó, no primeiro membro aqui, ó, P vezes D elevado a 50 vezes P a menos 1. Já era, é fazer essa conta. Tá? Fazer essa conta. Então, a elevado a 50, pessoal, é a minha matriz P vezes a D elevado a 50. E aí você faria essas contas. Então, você teria que ter a P a menos 1. Só que nesse caso, pessoal, né, a gente tem a matriz D, eu vou colocar em rosa, ó, formada pelos altos valores. Então, aqui é 1, menos 1, 0 e 0. E a beleza é que quando você consegue escrever nessa matriz diagonal, calcular o D elevado a 50, pessoal, basta elevar a 50 os elementos da diagonal. Então, 1 elevado a 50 dá 1. Menos 1 elevado a 50, o índice é par, então é 1 também. E aqui é 0, 0. Então, 1, 1, 0, 0, isso simplesmente é a matriz identidade. Então, quer dizer que D elevado a 50 é a identidade, vezes P a menos 1. Nesse caso, P vezes I, aí é neutro, você não precisa colocar, vai ficar P vezes P a menos 1. E P vezes P a menos 1 é a identidade, então quer dizer que A elevado a 50 é simplesmente 1, 0, 0 e 1. E aqui acaba o exercício. Claro que eu não precisei calcular o P a menos 1 aqui, porque nós tivemos a identidade quando eu calculo D a 50, mas nem sempre são flores e em geral você precisa sim do P a menos 1. Então, diagonalizar os operadores te ajuda a fazer essas potências. Beleza? Não são todas as matrizes que possuem uma diagonal, mas a gente consegue lá, tem o teorema de Schur, a gente consegue algumas coisinhas boas aí, mas é muito bom para métodos computacionais, né? Teoria, basicamente, a gente discute isso e não sai do 2x2, 3x3, dá pra gente ir avançar isso num computador. Beleza? Fico por aqui, se gostou daquele joinha, não esqueça, pessoal, de compartilhar com seus amigos, dar aquela força pro Papai Samuca. Um grande abraço e tchau!